I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Agora, o que aconteceu no tempo de Micaías? Acabe foi morto e os cães lamberam seu sangue de acordo com a palavra de Deus. Todos vocês, falsos mestres, assim diz Deus, algum dia vocês ceifarão o que estão semeando, vocês, cegos, guias dos cegos. Eu não estou zangado, eu estou apenas lhes dizendo a verdade. E eu não teria dito isso se aqui em cima, naquele quarto, se o Espírito Santo não dissesse, diga-o dessa maneira. Tenho eu lhes dito algo errado que Deus não provasse ser correto? Acordem, meus irmãos, antes que seja tarde demais. Mas deixe-me dizer isto. Como poderia um espinho despertar e ser um abrolho quando ele foi predestinado para isso? Como poderiam os eleitos deixarem de vê-lo? Porque eles são eleitos para vê-lo. Tudo que o Pai me deu virá, disse Jesus, mas nenhum deles pode vir a menos que ele o haja dado a mim antes da fundação do mundo, quando seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Não no hall da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Notem, Jeremias colocou-se de pé, vindicado diante do povo. Não obstante, eles o odiaram. Então eles saíram e fizeram um jugo, ele fez, e o colocou sobre seu pescoço, e foi diante do povo. Eles disseram, nós somos o grande povo de Deus. Olha, nós somos Israel. Nós somos tão sinceros em nossa sinagoga. Nós frequentamos todo domingo, nós oferecemos sacrifícios e nós trazemos nosso dinheiro. Como pode Nabucodonosor reter as coisas santas de Deus? Seus pecados tinham feito isso. Deus disse, se guardarem meus mandamentos, eu não farei isso. Mas se não guardarem, isso virá a vocês. Isso é exatamente correto. Ainda a mesma coisa. Guarde seus mandamentos, sua palavra para a hora, o que ele prometeu. Agora notem. Agora Jeremias, pela vontade de Deus, profeta vindicado, embora odiado, cada um deles foi odiado em seus dias. Eles fizeram tais coisas estranhas contrárias à denominação daquele dia. Todos o odiaram, até mesmo reis e tudo mais. Então ele colocou um jugo em seu pescoço e disse, assim diz o Senhor, vocês vão estar lá embaixo por 70 anos, pois ele tinha entendimento da palavra de Deus. 70 anos. Então Ananias, eu acho que se pronuncia Ananias, um profeta entre o povo, chegou, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E disse, para se fazer grande entre o povo, vê? Quando ele estava falando contrário à palavra de Deus.
E ele disse, em 2 anos eles estarão de volta. Assim diz o Senhor. 2 profetas ungidos. Como era a diferença entre eles? Um tinha falado a palavra e o outro não. Jeremias disse, amém, diante de todos os anciãos e da congregação de todo Israel. Veja, ele queria mostrar que podia ser justamente tão grande quanto Jeremias. De qualquer modo, você sabe que eles não gostam de você. Assim, eu sou um profeta também. Eu sou mais profeta do que você, porque você está profetizando uma mentira. Você disse que o povo de Deus vai estar sob tal e tal coisa. Isso é o que eles dizem hoje, mas vocês estarão lá justamente do mesmo modo, como igreja. Vocês estão amaldiçoadas com uma maldição. Todas vocês, igrejas, denominações, estão se agarrando à sua tradição de homem, ao invés da palavra de Deus. Vocês estão amaldiçoadas por Deus. Agora notem, aqui vem ele. Ananias arranca esse jugo do pescoço dele, um símbolo de Deus, quebrou e disse, assim diz o Senhor, em 2 anos eles estarão de volta, simplesmente para aparecer, eu sou fulano de tal. Porque ele resistiu, ele era um profeta organizacional. Jeremias foi um homem do deserto que vivia sozinho. Ele profetizava mal contra eles o tempo todo porque eles eram maus. E este homem estava lhes dizendo, vocês estão bem, contanto que pertençam, contanto que sejam Israel, isso é tudo o que é necessário. Vejam, Deus não vai fazer isso. Eu sei que algo pequeno aconteceu aqui, mas não fiquem alarmados, não fiquem assustados. Irmão, eles ainda vivem hoje. Não se preocupe, tudo está certo, nós temos tudo sob controle. Nós somos a igreja. Vocês não pensem nisso. Sim. Então ele disse, está tudo bem, eles estarão de volta em 2 anos. Isso é uma coisinha que aconteceu, não é nada fora do comum. Nós temos isso. Apenas Nabucodonosor veio aqui, mas o nosso Deus cuidará de tudo isto. Mas a palavra disse que eles estariam lá por 70 anos, até que aquela geração tivesse desaparecido e uma outra geração. 40 anos é uma geração. Isso é quase 2 gerações que vocês vão estar lá. E Jeremias o disse de acordo com a palavra de Deus. Ananias quebrou aquilo. Jeremias disse, tudo bem, amém. Mas Ananias, lembremos disto. Nós 2 somos profetas, nós somos ministros. E eu digo isto a você, meu irmão. Lembremos que tem havido profetas antes de nós. E eles profetizaram contra reinos, e eles profetizaram contra certas coisas. Mas lembre-se, quando o profeta dizia qualquer coisa, ele devia profetizar de acordo com a palavra. Como Micaías e Moisés e todo o resto deles, deve ser de acordo com a palavra. Se não for, então lembre-se do que acontece. Então Ananias, sua justa indignação se despertou. Eu sou Ananias, sem dúvida, o profeta do Senhor. E eu digo, 2 anos. Em outras palavras, eu não ligo para o que a palavra diz. Sua unção, eu digo, 2 anos, eles estarão de volta. Jeremias se foi dali, saiu e disse, Senhor, não me importa o que ele disse. Eu ainda creio e sei que a palavra diz assim. Eu permanecerei fiel a ti, e não serei enganado por ele. Deus disse, vai e dize a Ananias, eu farei de ferro o próximo jugo. E porque ele fez isso, ele foi tirado da face da terra. Ananias foi, naquele mesmo ano. Aí estão nossos exemplos, ambos profetas. Há tantos mais que poderíamos relatar nessa hora, mas observem. Jesus disse que, nesse tempo do fim, novamente, os 2 espíritos estariam realmente parecidos novamente. É isso certo? Agora notem, estará mais parecido do que foi então. Este é o tempo do fim. Filhos, Deus tenha misericórdia de nós. Até que seria mesmo tão real, até que enganaria os escolhidos, se possível. Agora, como nós o distinguíamos naqueles dias? Como você vai distingui-lo hoje? Do mesmo modo, fique com a palavra. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, considere toda esta mensagem. E quando você ouvir a fita, mesmo talvez quando eu tiver partido algum dia, quando o Senhor tiver terminado de me usar aqui na terra, consulte isto. Ouça minha voz, o que estou lhe dizendo. Se ele me levar antes de sua vinda, simplesmente lembre, eu tenho lhes falado no nome do Senhor, pela palavra do Senhor. Sim, notem, seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos se fosse possível.
fariam os mesmos sinais, os mesmos milagres, pelo mesmo Espírito. Está certo? Tal como os profetas dos quais acabamos de falar, profetas. Agora também está escrito, vamos abrir nisso para este, se vocês quiserem, 2 Timóteo 3. Não vamos deixar este. Eu não quero. E eu olho para aquele relógio lá em cima, eu quero omitir uma boa parte disso. E acho que não devemos fazê-lo agora. Vem, notem. Apenas, se estou de pé aqui transpirando como estou, vejam. Mas eu estou feliz. E eu sei que isso é verdade. 2 Timóteo 3:8. Paulo, o homem que disse, se um anjo vier do céu e falar qualquer outra palavra a vós, além do que eu disse, seja anátema. Agora, um anjo descer. É 2 Tessalonicenses. Oh, eu sinto muito. Notem, em 2 Timóteo 3:8, observem Paulo falando agora. Comecemos com o primeiro versículo e ouçamos agora com bastante atenção. Você que tem sua Bíblia, leia comigo. Você que não tem sua Bíblia, ouça com atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sublinhe isso, últimos dias, é quando isso vai acontecer. Sobrevirão tempos trabalhosos, e nós estamos nele, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olhem para este grupo que nós temos hoje, apodrecidos, até mesmo em homens aí na rua, jovens, puxando seus cabelos para baixo, sobre a testa, como que com franja, como uma mulher. Perversão, sodomitas. Você leu neste ano o Reader's Digest deste mês? Disse, o povo americano na idade a qual eu acho que era entre 20 e 25 anos de idade, já está em sua condição de meia-idade. Eles estão acabados, eles estão podres. A ciência diz isso, que um homem de meia-idade é uma mulher, quando eles ainda estão no começo da casa dos 20 anos. O corpo deles está apodrecido e entregue à imundície. Oh, América, quantas vezes Deus teria pairado sobre você, mas agora sua hora chegou. Você lidera o mundo em imundície. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos naturais, nem mesmo amor verdadeiro de um para com o outro, homem para mulher, mulher para homem, sem nem mesmo afeto natural. Imundície, sexualmente. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Em outras palavras, dizem, seu bando de santos roladores. Alguém perguntou outro dia sobre vir aqui à igreja. Disseram, não vá lá, só é um monte de barulho e de comportamento estranho. Vejam, sem amor para com esses. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Você diz, irmão Branham, isso é comunistas. O que o próximo versículo diz? Tendo aparência de piedade, mas o quê? Negando a eficácia dela. A palavra, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, manifestado, a promessa para o dia. Exatamente como Ananias, exatamente como Zedequias, exatamente como Balaão, continuando para trás, outros falsos profetas, tendo aparência de piedade, ungidos, vem, tendo aparência, ungidos, ministros ordenados, tendo aparência de piedade, mas negando que ele é o mesmo ontem, hoje, negando sua palavra, como eles negaram a Jesus naquele dia. Quem eles negaram quando negaram a Jesus? A palavra. Eles eram religiosos, eles ensinavam de suas Bíblias, mas negaram a palavra do dia atual. O que eles são hoje? A mesma coisa, ungidos, pregando o evangelho do Pentecostes, mas negando a promessa do dia atual da palavra sendo vindicada, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês veem isto? Porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres nécias carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências.
nossas festas de costura e nosso tal e tal. Alguém surge tentando interpretar mal a palavra e dizendo isto. Está tudo bem, irmã, ter cabelo curto, não dê atenção àquele boboca, está vendo? Ou se você usar isto, não é isso. É o que sai do coração do homem que o contamina, está vendo? E você se dá conta de que você está ungido com um espírito mau, concupiscente, sujo? Cuidado, pode que você cante no coral com cabelo curto, mas você tem um espírito mau. Isso está contrário à palavra. Isso é certo. Isso é o que a Bíblia disse. Se você diz, bem, eu uso shorts, isso não me condena. Qualquer que, se uma mulher colocar um traje que pertence ao homem, é abominação aos olhos de Deus. O Deus imutável disse isso. Oh, tantas coisas. Como poderíamos simplesmente passar por elas? Nosso tempo passaria. Mas vocês sabem o suficiente para saberem o que está certo e errado. E como posso fazer com que eles o façam? Como posso fazê-lo? Dizem, por que motivo o Senhor fica censurando? Eu sou uma testemunha contra você. Algum dia, no dia do julgamento, vocês não terão um canto onde se esconder. Como Micaías poderia impedir aquilo? Como pode Moisés, gritando, tentando impedi-lo, e Josué, e eles correndo no meio do povo, e Levi puxou sua espada e até mesmo os matou? Eles prosseguiram simplesmente do mesmo modo. Está predito que eles vão fazê-lo, e eles vão fazê-lo. Pois é, assim diz o Senhor que eles vão fazê-lo. Você acha que as denominações chegarão a se dissolver? A denominação deles voltará para a palavra? É o assim diz o Senhor, eles não voltarão. Eles entrarão para o anticristo? Exatamente! É o assim diz o Senhor, eles entrarão. Então, do que o Senhor está falando? Eu tenho que ser uma testemunha, e vocês também, todos os crentes. Observem, mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências. Bem, todo o resto das mulheres faz. Falsos profetas, agora ouçam. Eu estou falando de falsos profetas. Agora, o que farão nos últimos dias? Levam mulheres nécias, levadas de várias concupiscências. Bem, eu sei que todo o resto das mulheres... Tudo bem, prossiga. O que eu disse bem antes desse grande acontecimento aqui na Califórnia... Vocês aqui em Los Angeles, todo ano, quando eu retorno, existem mais mulheres de cabelos cortados e homens afeminados do que existia anteriormente. Mais pregadores entrando em organização. Vocês estão sem desculpa. Se as obras poderosas que foram feitas em você tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, elas estariam de pé hoje. Ó Cafarnaum, tu que chamas a ti mesma pelo nome dos anjos Los Angeles. Vem o que vai acontecer? Ela vai direto para o fundo do mar. Quando? Eu não sei quando ela vai, mas vai. Vocês, jovens, se eu não vir isso em meu dia, vocês observem, ela está acabada. Que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora aqui está a chocante. Aqui está a parte chocante. Ouçam isto. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé que uma vez foi dada aos santos, naturalmente. Concernente à fé, e ele converterá a fé dos pais ou dos filhos aos pais. Réprobos quanto à fé. Vocês sabem o que réprobo significa? Se você tem uma Bíblia Scofield, há um H aí, bem ali em cima, diz apostasia. Uma apostasia, isso é o que é. Agora apenas um minuto. Eu quero procurar algo aqui. Eu penso que anotei isso corretamente. Eu não tenho certeza, mas eu quero dizê-lo e procurá-lo antes de eu dizê-lo. Agora, apenas um minuto. Réprobos quanto à verdade, quanto à fé. A fé, há somente uma fé. Isso é verdade. Quanto à fé, réprobos. Agora eu quero ler Lucas 18. Apenas um minuto. Vocês podem anotar, não precisam ler. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever sempre de orar, e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e não respeitava o homem. Havia também na mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens,
Todavia, como essa viúva me molesta, ele fazia-lhe justiça, para que não volte e nem importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite a Ele, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Agora, esta é a pergunta. Aqui está onde eu queria chegar, em Apocalipse 10. Nós chegaremos a isso em alguns minutos. É um outro versículo da Escritura. Ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus. Aqui está a pergunta, se você seguir nessa linha nesta hora, estará cumprido? Encontrarei eu a fé? Estará Malaquias 4 cumprido neste tempo? Restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais. A original, a palavra, está vendo? Réprobos, Janes e Jambres, como eles resistiram. Agora também, ouçam, 2 Timóteo 3:8, como já resistiram a Moisés, também nos últimos dias, estes mesmos réprobos viriam. Agora vejam onde ela diz aqui, tendo aparência de piedade, ungidos. Agora vamos apenas, você volte e leia-o quando chegar em casa, a fim de que eu possa terminar isso esta manhã, se eu puder. Réprobos quanto a, não réprobos no viver, eles são finos, homens cultos. Agora notem, quando Moisés desceu ao Egito, com uma mensagem do assim diz o Senhor, e foi vindicado. Conclamou a Israel, o qual era um povo, não uma igreja. Israel era um povo, eles nunca foram uma igreja. Pois a palavra igreja significa os chamados a sair. Eles eram o povo de Deus. Então, quando eles se tornaram ungidos sobre a palavra e chamados, eles se tornaram a igreja de Deus. E então apostataram porque eles não creram na palavra de Deus e deram ouvidos a um falso profeta. Eu espero que isso penetre. Israel, sendo um povo de Deus, saiu sob a mão de Deus, ungido com a palavra, com o poder de Deus, viu os sinais e maravilhas de Deus. E então, quando Deus estava movendo adiante com eles, um falso profeta entrou, ungido, e ensinou algo contrário à palavra original de Deus que eles tinham ouvido. E todos eles pereceram no deserto, exceto 3 pessoas. Agora espere aí. Como foi nos dias de Noé, onde 8 almas se salvaram através da água, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, onde 3 saíram de Sodoma, assim será no tempo em que o Filho do Homem for revelado. Eu estou somente citando a Escritura, a palavra do Senhor, a qual céus e terra passarão. Será uma minoria. Notem aqui, Moisés foi a Araão. Moisés era para ser Deus. Deus lhe disse para ser Deus. Disse, tu sejas Deus e deixa Arão, teu irmão, ser teu profeta. Tu coloques as palavras em sua boca se não podes falar bem. Disse, mas quem fez o homem mudo? Quem fez o homem falar? O Senhor fez. E ele caminhou até lá embaixo. O que ele fez? Ele realizou um milagre verdadeiro e justo, o qual Deus lhe disse para fazer. Deus lhe disse, vai, lance a tua vara. Apanhou-a, e ela era uma serpente. Ela apanhou e se transformou outra vez em uma vara. Disse, vai, faça isso ante Faraó, e diga, assim diz o Senhor. E quando Faraó viu isto, nós dizemos, ora, que truque barato de mágico. Disse, isso não é nada demais, é telepatia mental ou algo assim, você sabe. Nós temos homens em nossa organização que podem fazer a mesma coisa. Vem aqui, bispo fulano de tal. E você vem aqui. Nós temos os que podem fazer a mesma coisa. Esse era Satanás falando através de Faraó. Aquele era Deus falando através de Moisés. Mas observem esse sujeito que saiu. Janes e Jambres caminharam até Moisés e publicamente diante do povo e realizaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Enganarão os escolhidos, se possível for. Isso é certo? Realizaram a mesma coisa que Moisés realizou. Você compreende? Agora lembrem-se, é
Assim diz a Escritura, que isso se repetirá novamente nos últimos dias. Qual era a diferença entre Moisés e Jambres? Moisés disse, que venha sangue na água. E esses falsos profetas disseram, certamente, nós colocamos sangue na água também. E aconteceu. Então Moisés disse, que venham pulgas. De onde ele estava obtendo isto? Direto de Deus. Vem. E o que ele fez? Ele disse, bem, lógico, nós podemos trazer pulgas também. E eles o fizeram. Qualquer milagre que Moisés podia fazer, eles podiam fazer também. Lembrem, mantenham isso em mente, nós chegaremos a isso daqui a pouco. Eles podem fazer qualquer coisa que o resto deles pode fazer, mas eles não podem ficar com a palavra. Não podem ficar com a palavra. Agora notem, eles o fizeram. Mas Moisés, o verdadeiro profeta enviado de Deus, comissionado por Deus, nunca contendeu com eles. Disse, aqui vocês não podem fazer isso, vocês não podem. Ele apenas os deixou em paz. Apenas os deixou prosseguir. Eles são profetas de organização, mas vão em frente. Moisés simplesmente continuou, ouvia a Deus. O que Deus dissesse, agora você faça isso, Moisés ia e fazia. Ele fazia uma coisa nova. Quando eles faziam, cada um deles tinha uma sensação ou algo, aqui vinham eles. Eles o faziam também, exatamente como Moisés fazia. Agora notem, esses sujeitos apareciam. Oh, vocês não deixem isso passar despercebido. Esses impostores, personificadores, apareceram depois que o verdadeiro havia saído primeiro. Bem, eles vêm para personificar. Vejam, eles têm que personificar. O diabo não pode criar nada. Ele é apenas um pervertedor do original. E o que é pecado é a justiça pervertida. O que é adultério? O ato correto pervertido. O que é uma mentira? A verdade deturpada. Uma perversão. Vejam Ananias, uma perversão da palavra original. Vejam Balaão, uma perversão da palavra original. Vejam Zedequias, a perversão da palavra original. E a Bíblia disse que esses homens viriam após o ou para perverter a palavra original, vindicada e provada ser a verdade. Faça a obra de um evangelista naquela esquina acolá. Faça a inteira prova de seu ministério, pois chegará o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas segundo as suas próprias concupiscências, amontoarão para si doutores, tendo comichão nos ouvidos. E irão adiante e farão qualquer coisa que eles quiserem e está tudo bem, nós temos os mesmos sinais e maravilhas. E serão desviados da verdade, e serão trazidos para fábulas, dogmas. Oh, a consciência do Espírito Santo. O temor que atinge a alma de um homem quando ele para pensar o quão real e evidente está bem diante de nós. Arranquem aquela pedra de esquina aqui fora e leiam um pedaço de papel que foi colocado aí 33 anos atrás. Vejam o que ele disse acolá na Rua 7 aquela manhã, quando esta pedra fundamental foi lançada. Agora observem isso. Observem aqui embaixo no rio, quando o anjo do Senhor desceu numa forma de coluna de fogo. Centenas das igrejas ou pessoas da igreja de pé ao longo da margem. O que ele disse, vejam se veio acontecer. Vejam o que aconteceu. É tão duro, eu sei que parece duro, irmãos, por aí. Mas a Bíblia disse, Jesus disse ele mesmo, enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível. Não tem jeito, eles nunca poderão ver isso. Se fosse possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados com isso. Notem, estes homens apareceram depois que o verdadeiro ungido de Deus tinha sido enviado pelo seu verdadeiro profeta, Moisés. E quando Moisés fazia qualquer coisa, eles o personificavam. Agora, irmão, irmã, esta é a minha própria igreja, eu tenho o direito de pregar o que eu quero, contanto que seja da palavra de Deus. E eu não estou condenando vocês, mas examinemos o tempo e a hora em que estamos vivendo agora. Saudações ao irmão Ruddle, a Junior Jackson e eles por aqui, nossas igrejas irmãs. Eu me esqueci deles há pouco. Eu acho que eles estão na conexão telefônica esta manhã também, por falta de espaço na igreja. Apenas pense nisso agora, simplesmente por um minuto. Eles faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Moisés trouxe pulgas, eles personificaram e trouxeram pulgas. Está vendo? Deus disse, o dia em que dela comerdes, nesse dia morrerei.
Satanás apareceu e disse: certamente não morrereis. Vocês serão apenas mais sábios. Vocês terão uma organização melhor, você sabe. Você sabe, tudo será melhor para vocês. Terão mais luz. Vejam, apenas uma perversão. E lembrem, assim diz o Senhor, de acordo com 2 Timóteo 3,18, que nos últimos dias, que estes Janes e Jambres estariam na terra. Agora, eu quero que vocês notem que há dois deles, vejam, personificadores. Agora, vamos voltar a Sodoma daqui a pouco, aqueles três, achar aqueles três anjos que desceram e vemos a personificação e assim por diante. Vejam, vemos qual está certo e qual está errado. Vem. Notem, eles fizeram os mesmos milagres. Mas notem, eles personificaram depois que a palavra verdadeira tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. Seguia secundariamente. E eu me pergunto se poderíamos pensar por um minuto. Segurar a mão das pessoas há não muito tempo atrás, cerca de 20 anos atrás, um sinal aparecia. Que coisa, houve mais sinais em todas as coisas e cada pessoa, um o tem em sua mão direita, um o tem em sua mão esquerda, o outro cheira. Vejam, todas as espécies de... E eu me pergunto, Deus não me deixará dizer-lhes desta vez o que era realmente a verdade. Mas um dia vocês vão descobrir. Isso foi simplesmente para manifestar a insensatez deles. Isso não estava certo no princípio. Eu lhes direi um dia, se o Senhor permitir. Notem, eles fizeram os mesmos milagres, mas eles não... Notem, eles não o fizeram até que a palavra original tivesse ido adiante, primeiro. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad